Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara e nesse vídeo a gente vai falar sobre função exponencial. Então vamos começar pensando como é que eu defino potências de um certo número real. Então digamos que eu tenha A um número real positivo, tá? E vamos começar com um N natural. Como é que eu defino essas potências naturais de A? Se o N for igual a 1, A na 1 vai ser simplesmente A. Mas se o n for um natural maior que 1, a gente define recursivamente isso como a na n igual a na n menos 1 vezes a. Tá? Então, naturalmente, a ao quadrado vai ser a vezes a ao cubo vai ser a vezes a 3 vezes, e assim por diante. E aí, se eu quiser definir outras potências que não sejam de números naturais, o que eu posso fazer? Então, digamos que eu queira definir a elevado num inteiro. Então, eu vou definir a na zero como sendo igual a 1 e a na menos n igual a 1 sobre a na n. E assim eu defino potências inteiras também. Então aqui eu tenho n, um inteiro qualquer. Né? Se fosse positivo, eu já tinha definição, ampliei para zero e para os negativos. Depois disso, se eu tiver um racional, como é que eu defino a elevado numa potência r sobre s, por exemplo, onde r e s são inteiros? E o S é diferente de zero, e eu posso pensar que o S é positivo também. Isso aqui eu vou definir como sendo a raiz nésima de A na R. Então, aqui o R sobre S é um número racional. Tá? Mas o que está faltando? Eu quero definir uma função que tenha domínio nos reais. Como é que eu posso definir uma potência de A se A não for racional? Se A for irracional, por exemplo. Então, falta definir aqui como é que eu faço A elevado num certo número x, onde x não pertence aos racionais. Como é que eu vou fazer isso? Então, vamos pensar, por exemplo, x igual a π, que é um irracional bem conhecido, 3,1415. Posso fazer isso para qualquer racional, mas vamos pensar no π. Eu posso calcular primeiro o a elevado na 3. Depois eu posso calcular o a elevado na 3,1, que isso é um racional, eu já sei calcular. Depois eu posso calcular a elevado na 3,14. E essa sequência aqui, 3, 3,1, 3,14 e assim por diante, eu estou cada vez mais me aproximando de π, considerando aqui só o expoente. Então, quando eu considerar a elevado nesse expoente, eu vou estar também me aproximando cada vez mais de a na π. Tá? É claro que essa aqui é uma definição intuitiva, tá? Eu não estou sendo muito formal, mas é assim que a gente pode pensar e isso vai tender a A na π. Então, eu vou definir A na π como sendo o limite de A na x quando x tende a π. Eu vou pego uma sequência que tende a π, onde x é sempre um número racional, e aí A na π vai ser esse limite aqui. Bom, e quando a gente define as potências dessa maneira, a gente vai ter algumas propriedades que a gente consegue mostrar. Então, a primeira propriedade é que, se eu considerar, sempre a gente está pensando na base dessas potências maior que zero, tá? Porque senão eu não consigo fazer qualquer potência, eu não consigo, por exemplo, calcular a raiz quadrada de um número negativo, e calcular a raiz quadrada seria calcular a na 1 meio. Então, eu não vou conseguir calcular sempre quando a potência for, quando o a for negativo, a gente restringe ele positivo. Então, A na x vezes A na y, a gente consegue provar que isso é A na x mais y. Não só para os naturais, isso é bem natural, mas para todos os reais. A na x sobre A na y é A na x menos y. A na x elevado na y é a mesma coisa que A elevado na x vezes y. Tá? E com isso, com essas propriedades e com essas definições que a gente viu até agora, a gente vai definir o que é uma função de tipo exponencial e f dos reais vai ser uma função exponencial se ela for dessa forma aqui. For b vezes a elevado na x, onde o que eu estou exigindo? Eu estou exigindo que a e b sejam números reais não nulos. O b eu estou pedindo que seja não nulo, porque senão essa função vai dar identicamente nula. E além disso, eu quero que o a seja positivo, para eu poder calcular essas potências. E algumas observações sobre essa função. Primeira coisa, a gente consegue provar que a elevado na x é sempre positivo. Isso aqui nunca vai ser zero e isso aqui nunca vai ser negativo, tá? Isso aqui é um exercício.
E eu também consigo provar que uma função dessa forma aqui ela é determinada por dois pontos. Então, se eu tiver dois pontos que satisfazem essa função, vamos chamar aqui de x1, y1, x2, y2, ou seja, né, que satisfazem, eu consigo substituir eles nessa equação, eu consigo determinar completamente a função. Então, a partir de dois pontos, eu consigo descobrir quem é o A, quem é o B, e a função exponencial está completamente determinada. Né? Isso aqui tem algumas consequências. Então, se eu tiver dois pontos, eu não consigo duas funções exponenciais distintas que passem nesses pontos. Então, agora vamos pensar um pouquinho no gráfico dessa função exponencial. Vamos partir de uma função agora só a na x, eu vou desconsiderar o b, porque se eu, no momento que eu multiplicar por b, eu consigo fazer uma adaptação nesse gráfico, né? Mas vamos pensar sem o b por enquanto. Com uma função exponencial com a maior que zero. Então, a gente vai dividir esse estudo do gráfico em dois casos. Sempre que o a for maior que 1, a gente vai ter que a f de x é crescente, né? Isso intuitivamente é fácil de perceber se a gente pensar em potências naturais. Cada vez que eu multiplico por A e eu estou multiplicando por um número maior que 1, eu estou fazendo aquela potência, aquele número aumentar. E se eu multiplicar por um número menor que 1, entre 0 e 1, eu estou fazendo aquele produto diminuir, né? Então isso aqui é intuitivo, mas a gente consegue provar formalmente que no caso A maior que 1, a f é crescente. O limite de f de x quando x tende a menos infinito é zero. E o limite de f de x quando x tende a mais infinito é mais infinito. E no caso entre 0 e 1, a gente tem que a função é decrescente, o limite de f de x quando x tende a menos infinito é mais infinito, e o limite de f de x quando x tende a mais infinito é zero. Tá? Essas coisas todas dá para provar com todo rigor, mas se a gente fizer uma tabelinha de valores, pega valores arbitrários aqui, por exemplo, menos 10, menos 100, menos 1000, valores que estão indo para menos infinito, eu consigo ver bem facilmente que o resultado vai tender a zero. E aqui também eu posso pegar 10, 100, 1000, 1 milhão, valores muito grandes, eu vou ver que o resultado vai tender a mais infinito. Então, intuitivamente, isso é fácil de perceber. Tá? Formalmente, dá um pouco mais de trabalho para calcular. E o gráfico vai ficar assim. Como eu disse, nunca é negativo e nunca é zero, né? Sempre positivo os valores da f. Sempre vai passar, quando eu tiver assim dessa forma a na x, ele sempre vai passar nesse ponto 0, 1. Porque quando x for zero, a na zero vai dar sempre 1, não importa quem seja o a. E aqui a gente vai ter um traçado mais ou menos parecido com isso aqui. Tá? Aqui tendendo a zero, aqui tendendo a mais infinito. Tá? E esse vai ser o gráfico de a na x quando a é maior que 1. E o outro caso, entre 0 e 1, vai ser como se fosse um espelhado daquele caso. Né? Quando tende a menos infinito x, a função vem aqui de mais infinito, e depois, quando x vai ficando grande, a função vai se aproximando do zero. Tá? Esses vão ser os gráficos de a na x. Olhando para esses gráficos, a gente consegue perceber duas coisas, né? Primeiro, que f é injetora, ela é crescente, então crescente sempre vai ser injetora, mas se eu pegar aqui, ó, quaisquer dois valores de x, eles vão ter imagens distintas, né? E outra forma de perceber que uma função é injetora é pensando no teste da reta horizontal. Se eu traçar duas retas horizontais quaisquer distintas, eles nunca vão cruzar o gráfico em mais de um ponto, tá? Que não ficou bem reto as retas, mas dá para perceber que se as retas forem bem horizontais, elas nunca vão cruzar o gráfico em mais de um ponto. Então, essa função é injetiva ou injetora, tá? Além disso, a imagem é de zero a mais infinito, né? Porque nunca é zero, nunca é negativo e como aqui está se aproximando de zero no menos infinito, então ela vai chegar o mais perto de zero possível, né? Quase encostar, e também vai crescer indefinidamente, então a imagem vai ser tudo isso. Aí aqui, um caso espelhado. Então, o que eu tenho? Se uma função é injetora, ela não é sobrejetora, eu não consigo calcular uma inversa. Mas a gente pode restringir o domínio da minha função inversa, ao invés de definir uma inversa em todos os reais, que eu não vou conseguir, eu posso definir uma inversa só nesse domínio aqui, de zero a mais infinito. E aí eu vou conseguir calcular uma inversa, que vai ser o que eu vou chamar de função logarítmica. Então vamos ver como é que a gente define essa função inversa da função exponencial. A gente quer definir uma função que está definida só de zero a mais infinito, tá? Não vai estar definida em negativos nem no zero. E ela vai ser levada nos reais, e eu vou denotar essa função por logaritmo de base A de x. Tá? Isso vai ser a função inversa de A na x, ou seja, como que eu calculo o logaritmo de base A de x?
A gente vai dizer que o logaritmo na base a de x é y, se e somente se, a na y igual a x. Estou definindo como a função inversa. Se a função inversa quer dizer que quando eu componho as duas dá a identidade. Então, naturalmente, se eu calcular o logaritmo na base a de a na x, estou calculando primeiro a exponencial, depois aplico o logaritmo, isso aqui vai dar a identidade, ou seja, vai dar só o x. E ao contrário também, se eu fizer a elevado no logaritmo na base a de x, isso aqui também vai dar x. Tá? Essas duas relações aqui são bem importantes. Além disso, tem algumas outras propriedades que a gente consegue provar. Usando as próprias propriedades da exponencial, a gente consegue deduzir aqui similares para o logaritmo. O logaritmo na base a de x vezes y é o logaritmo na base a de x mais o logaritmo na base a de y. O logaritmo na base a de x dividido por y é o logaritmo na base a de x menos o logaritmo na base a de y. E o logaritmo na base a de x elevado a r é r vezes o logaritmo na base a de x. Tá? Essas três aqui são propriedades bem análogas ao que a gente viu do exponencial. E essa quarta aqui é o que a gente chama de mudança de base. Então, se eu tenho um logaritmo na base A, eu posso escrever ele como um logaritmo na base B usando essa fórmula aqui. Tá? Lembrando que a base, como isso aqui é a inversa da exponencial, então essa base A tem que ser sempre maior que zero. Assim como na exponencial, o A era maior que zero, aqui também. Então vamos pensar agora como é que é o gráfico da função logaritmo. Então a gente tem dois casos de novo, né? Como eu tinha na exponencial. Se o meu A for maior que 1, a gente consegue mostrar que a função logaritmo de x é crescente, e eu tenho esses limites aqui. Quando x se aproxima de zero pela esquerda, então o limite é menos infinito, e quando x tende a mais infinito, o limite de f é mais infinito. Né? Na hora de traçar o gráfico, eu consigo usar essa propriedade aqui. Aqui eu tinha o gráfico de y igual a na x. Se eu traçar, eu fiz essa linha pontilhada aqui, que é o gráfico da bissetriz y igual a x. E aí eu faço o espelhado da função original em relação a essa bissetriz, que eu tracei aqui embaixo, tá aproximado, não está com muita precisão, mas esse espelhado é o gráfico da função inversa, que no caso aqui é o y igual ao logaritmo na base a de x. E o outro caso, similarmente, aqui eu tinha a minha função inicial, que era a exponencial, que aqui é decrescente, e aí eu vou fazer o espelhado em relação a essa bissetriz aqui, y igual a x, e traço o gráfico da função inversa, que vai dar esse aqui. Né? E antes a função exponencial sempre passava pelo ponto 0, 1, agora a função logaritmo sempre vai passar pelo ponto 1, 0. Tá? Eu tenho aqui os gráficos das funções logarítmicas nos dois casos, em que a base é maior que 1 e em que a base está entre 0 e 1. Aí eu acabei não mencionando o caso em que o A é igual a 1. No caso da exponencial, se o A fosse 1, eu até poderia definir a exponencial, que a função seria constante, não é muito interessante para a gente, né? A gente tem que 1 na x é sempre 1, mas no logaritmo eu não consigo definir o logaritmo com A igual a 1, então eu vou botar aqui A diferente de 1. E além disso, tá, eu tenho uma base muito importante aqui, em princípio o A seria qualquer real maior que 0 e diferente de 1, mas se eu considerar esse A como um número específico, que é um número irracional, que a gente chama de E, que ele vai ser aproximadamente 2,7, deixa eu pegar mais umas casas aqui depois da vírgula, 7182, 2,71828, 3 pontinhos, isso aqui é infinito, né? Ele é um número irracional. Quando eu considerar essa base fixa aqui, a gente vai ter duas funções que elas têm muita importância, principalmente no cálculo, que são a função e na x, que é a exponencial natural, e o ln de x, que seria o logaritmo natural. Tá? Ln de x nada mais é do que logaritmo na base e de x, tá? Onde o e é esse número aqui. Essas duas funções elas vão ser muito importantes no cálculo, a gente usa muito mais elas do que qualquer outra exponencial e qualquer outro logaritmo, mas aqui a gente não vai se aprofundar na importância delas, porque a gente consegue perceber mais claramente por que elas são interessantes quando a gente estuda derivada e integral. Tá? Aqui eu não vou conseguir perceber muito a diferença, mas eu já comento com vocês que elas têm uma importância maior, nas aplicações principalmente.